Graça e paz, irmãos. Amém. Eu não sei o que você está sentindo, mas assim, eu tô mal. Eu sinto uma forte presença de Deus nesse lugar. Uma presença muito forte de Deus. E quando eu sinto isso, eu sinto peso, eu sinto uma vontade de chorar, eu sinto temor dele ir embora, temor de perder essa presença. E é tanta coisa que acontece dentro do nosso interior, sabe? Às vezes a gente está aqui conduzindo a reunião e está tudo tão quieto e a gente pensa, será que alguma coisa está errada? E às vezes essa diferença é porque Deus está gerando, Deus está fazendo coisas muito fortes. E desde o começo dessa reunião me alegro muito, porque eu gosto muito de fazer aquilo que Deus espera de mim. Eu prezo muito em fazer as coisas para o Senhor como Ele anseia. E para mim é muito gostoso quando eu vou ministrar e que as canções, as orações, o coração é um só. Isso me alegra, isso me traz tanta confiança, isso me traz tanta alegria, porque é uma convicção plena de que Deus vai fazer, Ele vai realizar algo precioso hoje na sua e na minha vida. A presença de Deus é tudo. Agradar o coração de Deus é tudo que nós esperamos, é tudo que nós queremos. Nós temos dificuldade de exercitar isso, de focar isso. Mas agradar o coração de Deus foi para isso que nós nascemos, foi para isso que nós fomos gerados, nós somos comissionados para isso. Para agradar o coração de Deus. E o meu coração ele está ardendo porque desde ontem o Senhor está falando sobre o chamado. E o chamado de Deus é uma coisa tão maravilhosa. Às vezes eu me pego, eu não sei se você já parou para pensar no que significa o chamado do Senhor. Eu não sei se você já parou e se os seus olhos já se abriram para isso. Se você já parou para meditar o que significa ter um chamado, o que significa ser uma pessoa que carrega em você algo que pode transformar para sempre a vida de uma outra pessoa. Eu não sei se você já parou para pensar o quão precioso, o quão maravilhoso é aquilo que você carrega dentro de você. A presença de Jesus, uma marca de Jesus. Você é comissionado, você é separado. Como isso é precioso, como isso é maravilhoso. Tem um preço muito alto. Tem um preço que nós temos que pagar. Mas eu já vivenciei na minha vida muitas coisas. Eu já ganhei carro, sabe? Eu já consegui uma casa própria. Mas eu digo para você uma coisa, eu já ganhei a roupa que eu mais queria, o sapato que eu mais desejava. Mas nada gerou dentro do meu coração, uma alegria tão completa, tão maravilhosa, que é quando você está cumprindo o chamado de Deus, quando você vê pessoas sendo afetadas pela presença de Jesus na sua vida, por aquilo que você carrega. Nada se compara a isso, nada se compara a você. Quando você está cumprindo aquilo que Deus espera de você, isso é tão maravilhoso. E sabe o que tem tardado esse entendimento na nossa vida? É porque nós ainda não experimentamos isso ainda. Talvez isso que eu estou falando para você é algo novo. Talvez você olhe e fale, poxa, Gi, ou pastora Gi, eu nunca vi dessa forma. Mas eu sinto hoje, desde o começo desse culto, que Deus está querendo gerar dentro de nós. Ele está querendo gerar um amor profundo por esse chamado. Aleluia. Um amor profundo por esse chamado. O Senhor está querendo abrir os nossos olhos espirituais de uma forma sobrenatural para beleza, para preciosidade daquilo que você
você carrega dentro de você. Eu não sei se você não parou para pensar nisso, mas você leva dentro de você a resposta para a tua família. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas você carrega dentro de você soluções para a vida de pessoas que humanamente elas jamais serão mudadas se aquilo que está dentro de você não fluir, não sair de você. Você carrega algo precioso, sobrenatural, está aí dentro de você. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus. Vamos ler primeiro Romanos, livro de Romanos, capítulo 8, e versículo 28, para que você entenda um pouco mais disso, dessa preciosidade, desse tesouro que você carrega dentro de você. No 28, a Bíblia diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Repita comigo: chamados. Segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Não somente chamado, não somente salvo, não somente transformado, mas por detrás de toda essa bênção, por detrás de toda essa transformação espiritual que você vive na sua vida, existe um propósito. E no último culto, na terça-feira passada, o Adriel falou da urgência que nós temos de ter o discernimento do Espírito, o discernimento para nós entendermos o que Deus está esperando de nós nesses últimos dias. Discernimento, a capacidade de entender o que eu tenho que fazer a cada instante, a cada momento na minha vida. Discernimento, a sabedoria do Espírito Santo. Não é de homens, não é que a sabedoria do homem, não é que o conselho não venha do Senhor. A palavra do Senhor diz que na multidão de conselhos há sabedoria, mas o que o Senhor está falando conosco, que existem momentos na nossa vida onde nós precisamos também do discernimento. O discernimento é uma arma espiritual poderosa, é uma arma espiritual que sem que você use a força, ela funcione, sem que os olhos humanos possam ver, ela gera no mundo espiritual coisas inexplicáveis. Coisas inexplicáveis. E o nosso chamado para estes últimos tempos, nós precisamos desse discernimento do Espírito para entender que nós precisamos, mais do que sermos salvos, nós temos que encarnar essa identidade, que nós temos um chamado, que nós não podemos nos calar. Nós temos que encarnar essa identidade, que nós temos um propósito, que Ele nos chamou, Ele nos predestinou, e o coração de Deus está ansioso. O coração do Senhor, a palavra diz que a natureza geme pela tua manifestação, pela manifestação daquilo que está dentro da tua vida. Vamos caminhar um pouquinho mais. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10. Aleluia, porque eu não sou pregadora e eu não sou também mestre, mas eu preciso. E com a ajuda do Espírito Santo, Ele vai nos ajudar a entender o que Ele está querendo dizer para nós. Sobre esse chamado maravilhoso, nós somos separados. E uma coisa que eu quero que você saiba antes de mais nada, porque talvez enquanto você está me ouvindo falar, você está pensando, isso é maravilhoso demais para mim. Isso que ela está falando, eu acho que eu não estou incluído nisso, porque eu estou tão preso, eu estou tão atado, bloqueado em uma vida tão difícil, em uma vida tão cheia de dificuldades, de impossibilidades. E talvez eu estou falando
isso gera dentro do teu coração. Quer gerar dentro do teu coração um sentimento de frustração, mas eu quero que, em nome de Jesus, o Senhor agora quebre essa força no teu espírito, que o Senhor quebre essa força dentro da tua alma, porque é um pensamento, são ideias humanas, são ideias carnais, ideias que geram dentro de nós a incredulidade. Mas nós vamos aprender, e estamos aprendendo nesses últimos dias, que nós precisamos encontrar armas para lutar. Eu me lembro que algo que Deus tem falado nesses 2 últimos dias que eu tenho orado aqui na salinha, o Senhor tem falado sobre a questão do discernimento, a questão de aprendermos a ouvir a voz de Deus, a reconhecer a voz do pastor. Isso é algo muito difícil, porque às vezes eu estou na minha casa, ou estou num determinado lugar, e situações estão acontecendo, e então eu começo a pensar uma porção de coisas. Algumas coisas gritam dentro de mim, outras bradam dentro de mim, sabe? Mas de repente eu fecho os meus olhos no meio daquele turbilhão. Eu não sei se você já exercitou isso na tua vida. Eu fecho os meus olhos naquele turbilhão e eu falo: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. E de repente eu ouço uma voz mansa, eu ouço uma voz que se torna irreconhecível para mim. E às vezes eu ouço simplesmente o Senhor falar: eu te amo, eu estou contigo. Aquieta o teu coração, aquieta o teu espírito. Então o discernimento me faz perceber que Deus está ali, que aquela é a voz de Deus. Como nós precisamos disso, sabe, queridos? Nós estamos interessados sim no caminho certo, mas nós precisamos buscar o interesse, não só para fazer o que é certo, mas fazer do jeito certo. Não é só querer o conselho certo, mas entender o conselho certo da forma certa, do jeito que Deus quer. Porque Deus, Ele quer exercitar isso na nossa vida. Ele quer que você aprenda a ouvir a voz de Deus. Talvez você está ouvindo a minha mensagem agora e uma porção de situações estão acontecendo ao teu redor, está acontecendo na tua mente. Não é a pastora Mercedes, não sou eu. Ninguém pode, por você, discernir o que você está passando, o que está acontecendo, os olhos espirituais. Talvez neste lugar existam anjos, mas também existam demônios tentando agir. Eu não sei, mas quando você tem o discernimento do Espírito, você consegue se focar naquilo que Deus está falando. E eu quero que você preste atenção no que o Espírito Santo está falando com você. Que você preste atenção, porque esses são dias onde a voz da alma das pessoas tem tentado abafar a voz de Deus. A voz da nossa própria alma, ela tem tentado sufocar a voz do Espírito. E muitas vezes eu sofro com isso também, sabe? Muitas vezes eu participo dessa mesma guerra, dessa mesma luta. Mas é tempo de nós entendermos o que está acontecendo e começarmos a lutar. E não ceder, e não desanimar, e não nos acostumar, e não nos acomodar. Sabe, esse espírito de comodismo, esse sentimento que muitas vezes você tem, você é tentado em pensar que a tua vida não vai dar certo, que as coisas não vão dar, que parece que o que você está ouvindo do lado direito é melhor, e do esquerdo é melhor do que aquilo que Deus está falando no teu coração. Porque às vezes o diabo, ele brada, ele grita, ele mostra os dentes para você, e Deus está olhando para você com uma voz mansa e suave. Ele só quer que você se entregue, que você discirna: eu conheço a voz do meu Pai. Amém. Nós precisamos ouvir e reconhecer a voz do Pai. E se existe algo que eu gostaria que você guardasse nesta noite, é isso. Coloque à prova aquilo que você está sentindo. Coloque à prova aquilo que você está ouvindo. Coloque à prova. Às vezes nós não gostamos que as pessoas nos questionem. Mas eu aprendi no momento mais difícil na minha vida, onde eu tinha que tomar decisões, que o questionamento é a
para que você saiba se aquilo que você está sentindo é de Deus ou não. Porque quando você verdadeiramente sabe que aquilo que você está sentindo é de Deus, ninguém vai te remover daquilo que Deus está falando com você. Podem te chamar de louco, podem não concordar, pode faltar qualquer apoio humano, pode te faltar tudo, mas você entende que a tua porção é o Senhor, Ele é o teu pastor, então nada mais te falta. E Deus quer gerar essa convicção. Então, enquanto você está ouvindo nesse período, porque eu creio que é um período que essa igreja entra, sabe, é um período onde vocês vão estar exercitando isso. Lute, sabe, busque dentro de você, sabe, menos as pessoas, mais você, não tem mais tempo. Você e eu não conseguimos mudar as pessoas pelo braço da nossa carne. É tempo de nós nos focarmos para dentro de nós mesmos, para que a gente possa chegar nesse padrão de Mateus capítulo 10. E isso fez parte da vida dos nossos irmãos mais velhos e faz parte também da nossa vida hoje. Mateus capítulo 10, versículo a partir do 8, para ganhar tempo, que diz assim, Jesus falando com os seus discípulos, quando ele estava liberando ele para o seu chamado, para o propósito. Jesus diz assim: vai curar enfermos, ressuscitar mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não vos proveis. Aqui que eu quero que você coloque a tua atenção. Esse exercício é um exercício importante. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandália, nem de cordão. Até aqui. Isso é um exercício. Eu falei do chamado, do propósito. E agora, nós estamos vendo aqui um padrão. Um padrão para aqueles a qual o Senhor tem um chamado, um propósito específico. Aqueles que Ele predestinou, Ele capacitou. Aquilo que você tem que fazer, Deus te capacitou. Repita comigo: aquilo que eu tenho que fazer, Deus já me capacitou. Então não serve para nós, irmãos, desculpas. Não serve para nós fugas. Não serve para nós botar a culpa no outro, na situação do país. Não cabe. E aqui a gente vê um padrão. E quando eu li esse versículo essa semana passada, eu fiquei assustada. Fazia tempo que eu não prestava atenção nesse texto, porque eu olhei e falei: Jesus, que isso? O Senhor manda os seus discípulos assim, dessa forma, fala para eles não levar dinheiro, não levar nada, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandália. Eu pensei logo em nós mulheres, né? Falei: meu Deus, imagina a mulherada com um vestido só, imagina a gente com uma sandália só, e sem poder levar as nossas bolsas, que parece mais uma mala, né? Tem de tudo dentro, tem escova de dente, tem protetor solar, o que mais que tem? Nem vou falar, porque senão vai sair coisa nem que a gente nem pode ouvir aqui, né? E de repente, ainda bem que eram homens ali, mas imagina, uma sandália só, sem bolsa, né? Uma capa, uma túnica, 2 túnicas, enquanto usava uma, lavava a outra. E eu fiquei ali escandalizada com aquilo. Falei: Deus. E porque era um período, esse era um período onde Deus queria treinar o seu povo na dependência. Deus queria treinar os seus discípulos no desprendimento. Deus queria treinar, né, a sua congregação
seus alunos, o seu povo, ele queria treinar nessa dependência do Espírito. E se você prestar atenção, você vai ver o quanto nós nos afastamos disso. É claro que se você olhar no livro de Lucas, capítulo 22, terminado esse tempo, um tempo onde o Senhor estava junto com eles, abre a sua Bíblia comigo. Lucas, capítulo 22. Olha que coisa linda, porque eu chamei meu marido e falei assim, escuta, o que é isso? Como que pode? Me explica. Me chocou essa palavra, como que pode mandar os discípulos judiação? Sem nada, sem dinheiro, imagina, sem provisão alguma. E eu falei para Gabriel, por favor, ministra para mim, prega para mim esse texto. E o Gabriel falou, que interessante isso que você está falando. Ele falou, olha em Lucas capítulo 22. E aqui em Lucas capítulo 22, leia comigo o que diz assim: a seguir Jesus lhe perguntou, quando vos mandei sem alforje, ou melhor, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandália, vos faltou porventura alguma coisa? 22 a partir do 35, perdão. Olha aí, coloca os teus olhos no capítulo 35. Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandália, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles disseram o quê? Nada. O que eles disseram? Nada. Como o Senhor está com desejo de fazer isso? Porque se você continuar lendo em Mateus capítulo 10, você vai ver que Jesus fala tudo isso com eles. Olha, vocês saiam só como necessário, não precisa levar muitas coisas. Só que ele fala assim, olha para os passarinhos, eu cuido dos passarinhos, eu vou cuidar de você. Eu te pergunto, como é um passarinho? Como você, eu não sei, mas como você imagina que seja o instinto de um passarinho? Como você imagina que um passarinho vive? Eu pensava exatamente nisso na cozinha da minha sogra, quando de repente meu sogro estava tomando um café com pão, e ele pegou e tirou o miolo do pão assim, totalmente de uma forma natural, e jogou em cima do telhado. Eu olhei e falei assim, nossa, que costume mais antigo, né? Que coisa mais estranha, eu não tenho esse costume. Falei, que estranho, por que será que o meu sogro faz isso? Por que não jogar o miolo do pão no lixo? E naquele momento o Senhor ministrou meu coração. Porque eu não sei porquê, mas meu sogro se importa com o passarinho. Eu não sei porquê, mas ele se importa se eles estão comendo ou não. E é assim na nossa vida. Deus, você não precisa ter medo, porque Deus sempre vai levantar alguém que se importa com você. Sabe? E quando isso acontece, você olha e você não consegue entender por que essa pessoa me ama. Por que ele ofertou na minha vida? Por que ele faz tanto por mim se eu nunca fiz nem nada para ele? Deus, eu até falei mal dele um tempo atrás.
triste dizer que elas não vão, porque não é para elas. E eu louvo ao Senhor, porque aqui eu vejo que existe um povo que pode sim ter as suas dificuldades, como eu também tenho, mas que estão aqui, que não tem medo de ouvir a verdade, que não tem medo de se deparar com a realidade, porque quando a gente olha para isso, a gente olha para as nações, isso nos escandaliza, isso chega a nos ferir por dentro, porque a gente vê o quanto nós estamos longe daquilo que nós precisávamos ser. Então, nós precisamos nos entregar a este exercício. Eu não sei se para você cumprir o teu ministério, o que você está esperando. Eu não sei que situação você deixou que fosse gerada para confundir tanto a tua mente, porque o ministério é uma coisa tão simples. Porque o chamado de Deus é uma coisa tão simples, não é, pastora Mercedes? Não é simples. Hoje eu conversava com um casal e eles estavam pensando, vamos vender a casa, vamos para a escola não sei de onde, e vamos para não sei o que lá, e vamos fazer um rolo, e eu estava conversando com eles e vendo que ele estava com um monte de problema no casamento, com um monte de problema interior. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, para com isso. Olha para dentro de vocês, para tudo. Para com essa pressa, deixa fluir naturalmente na tua vida. Porque quando o Espírito Santo de Deus começa a mover dentro de você, você não precisa do lugar certo. O lugar certo é onde você está. E a hora ele fala, você frutifica, porque é natural, não é forçado. Não é forçado, não é complicado. É um amor que está dentro. Como é o chamado, pastora Gisele? O amor de Jesus dentro do teu coração, que flui. Você está na rua, flui. Você está na igreja, flui. Você está lá, passando na rua onde as prostitutas estão, flui. Você tem um púlpito, flui. Você não tem, flui também. Flui. Você tem pessoas que te ouvem, flui. Você não tem ninguém para te ouvir, flui também. Flui. Nós conhecemos e ouvimos falar de missionários que andaram pela janela da espareta só orando, ninguém nos ouviu. Nós já ouvimos falar de missionários que saíram sem um sapato, porque ele pediu um sapato, e o sapato demorou para chegar e ele foi sem. Flui, flui. Como flui quando é genuíno, irmãos? Nós precisamos parar de fazer tanto rolo, nós precisamos parar de fazer tanta bagunça, precisamos parar de complicar tantas coisas, sabe? Buscar tantos esquemas, complicar tanto. Por que complicar? O reino de Deus é simples. É simples, irmãos. Se liberta disso, não espera a posição, não espera ninguém te colocar em cargo, não espera ninguém te chamar, falar você é isso, você é aquilo. Não espera. Não espera ninguém montar célula, não espera ninguém falar vamos fazer livre, pegue, fale de Jesus, desprenda. É isso que Deus está, porque o teu chamado é maravilhoso. Ou como você é maravilhoso, como que habita em você é maravilhoso. Eu quero que Deus abra o teu coração para isso. Parem de esperar tanto por coisas bobas. Parem de esperar tanto por coisas que não são necessárias. Sabe o que você precisa? Você precisa de uma visão celestial. Você precisa de uma identidade. E você precisa encarnar dentro de você esse chamado de Deus. Só isso que você precisa. E o resto dos problemas que eu tenho, você arrumou. Você mesmo. Porque quando o Senhor te envia, basta uma palavra. Quando o Senhor quer algo na tua vida, basta você ouvir e obedecer. É isso que Deus espera de nós. Mas sabe o que acontece? Na nossa caminhada, muitos de nós, e eu já trilhei esse caminho, já levamos muita pancada, sabe? Já fomos feridos, já fomos frustrados. Mas no livro de Mateus capítulo 10, o que nós lemos? Todas as coisas, olha para mim, por favor. Mateus capítulo 10, que eu acho que foi o que eu li. Versículo 30, é isso? 35. Olha que coisa, vamos ver. Vamos checar o nosso coração. Será que a gente realmente acredita nisso? Sabemos que Mateus 10, 35. É, 10, 35. Não é? Lucas, obrigado. Coloca aí.
É isso mesmo, eu fiz confusão. Tá? Não é aí, irmãos. Romanos 8. É isso. Romanos. Que legal se vocês estão atentos. Estava fazendo isso para ver se vocês estão atentos. 8. É isso mesmo. Romanos capítulo 8. Agora eu tenho certeza. 8. Coloca para mim. 35. 8:28. É que isso é muito importante. Nós não podemos deixar que as nossas feridas tirem de nós essa perspectiva. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu te puxei para cima, para o teu lugar. E agora eu quero que você olhe para o que está tentando segurar num lugar que não é seu. De frustração, de medo, de sentimento de desistência. E que você, isso daqui é muito difícil. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque quando você sai sem alforje e te falta alguma coisa, você vai exercitar que no momento que você não tiver aquilo que você acha que você deveria ter, Deus está ali. No momento que você passar por um desprezo, passar por uma humilhação, passar por uma frustração, passar por um fracasso, e você olhar e você ter a coragem de falar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos sair deste nível de mentira, onde Satanás tem trocado a nossa identidade e nos tirado desse lugar onde nós temos um chamado poderoso. Ele tem tentado nos tirar daí. E para isso nós precisamos voltar aqui e começar a declarar isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em cada coisa que o Senhor Jesus tem permitido na sua vida, eu quero que você entenda que existe um processo espiritual para que você volte para o seu lugar. Cada situação que você tem vivenciado, por mais difícil que seja, existe um processo para que você volte para o seu lugar. Você é um irmão mais velho, que foi chamado, justificado, para levar outros para essas fileiras, para encaminhar outros para essa fileira. E você precisa acreditar nisso junto comigo, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos um pouquinho.